Oi, gente rica! Hoje eu vou falar sobre uma história maravilhosa que gerou um legado de salvação para mim e para você. Sabe de quem eu vou falar? Da Moabita Ruth! Você está preparado, preparada para saber um pouco mais da vida doméstica de Israel? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixa aqui o seu like, inscreva-se no meu canal e compartilhe com quem você ama. Combinado? Te agradeço então. Então, simbora. Bom, dizem os estudiosos que provavelmente quem escreveu o livro de Ruth foi o profeta e juiz Samuel, que eu já fiz um vídeo dele, tá no meu canal aqui no YouTube. Mas ninguém sabe onde e nem quando esse livro foi escrito. E um detalhe importante é que ele foi assim escrito em um rolo separado, um rolo único, e passou a ser lido na festa de Pentecoste. Ruth, ela nasceu lá na região de Moabe, por isso que eu falo que ela é moabita, né? E Moabe tinha, assim, um povo pagão, idólatra, descendente de Ló, que foi sobrinho de Abraão, que teve aquela história forte de incesto, mas não vem um caso aqui agora, tá? Vamos voltar para Ruth. E ela conheceu seu marido, que se chamava Malom, quando o casal Elimeleque e Noemi, que eram efrateus, saíram lá de Belém de Judá, onde eles moravam, por causa da fome, né, que estava assim assolando os hebreus naquela época. E eles desceram com seus 2 filhos e foram morar em Moabe. O patriarca da família, Elimeleque, morreu, deixando Noemi viúva com seus 2 filhos. Então, contrariando a lei de Moisés, os 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa, que não tiveram filhos. Depois, esses 2 irmãos, filhos de Noemi, também vieram a falecer. Que história, não é mesmo? Pois é. Noemi já estava viúva e agora ficou sem os 2 filhos. E aí ela se sentiu assim completamente desamparada. Então ela decidiu voltar para Belém. Ela chamou as 2 noras e comunicou a sua decisão e pediu que elas voltassem para a casa de seus pais para poderem se casar novamente. Elas eram jovens, né? Orfa, que era esposa de Quilion, aceitou o conselho da sogra, se despediu e partiu para a casa dos pais. Mas Ruth, que já havia se convertido de verdade ao Deus de Israel, não queria voltar para sua família de origem, que era idólatra, que ela ia estar vivendo ali, né, com todos cultuando vários deuses. E ela não queria estar ali naquele meio mais, entendeu? E apesar de ter nascido no paganismo, ela teve a oportunidade de conhecer o Deus único e verdadeiro, eterno de Israel. E ela disse uma das frases mais lindas desse livro. Ela disse o seguinte: não me obrigue a ficar e te deixar, porque onde você for, eu irei. Onde você habitar, eu habitarei. Porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, que outra coisa, senão a morte, me separe de ti. Ai, gente, forte isso, né? Lindo, né? Ela acordou para a realidade. E depois que você conhece a verdade, não tem mais como desver. É por isso que hoje, em todo o Brasil, está lotado de Ruths vestidas de verde e amarelo, que também acordaram para a realidade da nossa nação e não aceitam nem a ideia de ter de volta o homem sem passado, que tá louco para voltar à cena do crime. Essas milhões de Ruths, da qual eu também faço parte,
também não vão abandonar por nada a sua liberdade e nem arredar o pé. Vai vendo. Entendedores entenderão. Bom, vamos voltar, gente, pro livro de Ruth, tá? Ela não reclamou. Ela não se vitimizou, que fala, né? Ela não ficou com autopiedade. E ela foi leal à sua sogra, né? E a decisão que ela tomou mudou o destino dela para gerar um grande legado. Comprovando que decisões mudam destinos. Fica ligado, fica ligada. Pois é. Assim que as duas chegaram em Belém, Ruth foi para o campo apanhar as espigas que os trabalhadores sempre deixavam cair para alimentar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E isso acontece até hoje em Israel, tá? Como não existe acaso, ela foi colher na fazenda de Boaz, um parente do falecido Elimeleque, que era o sogro dela, pois ele poderia vir a ser o seu resgatador. Naquela época, essa era assim uma obrigação legal que recaía sobre o parente mais próximo, né? Conhecido como Goel, ou parente resgatador. E Ruth seguiu exatamente os conselhos de sua sogra e foi se deitar aos pés de Boaz, que a tomou como sua esposa. Pois naquela época, eu descobri, fazendo os meus estudos e pesquisas, que essa atitude de deitar aos pés de um homem era a forma não verbal de pedi-lo em casamento. Olha que interessante. Você percebeu que não basta ler a Bíblia, mas é preciso estudar para compreender os costumes da época, entender as atitudes de cada um dos personagens dessa história que Deus nos conta através de inúmeros Ghost Riders, né? Ai, gente, olha, neste, que é o mais long best seller de todos os tempos. Incrível, não é? Outra informação interessante que eu aprendi e vou compartilhar com você é o ato de tirar as sandálias e entregá-las a outras pessoas. Isso, assim, era um gesto público de renunciar os direitos sobre uma propriedade e transferi-la ao outro. Leia o livro de Ruth para você descobrir quem é que tira as sandálias e por quê. Esse é um livro pequenininho, de apenas 4 capítulos, mas com uma história pra lá de interessante, cheia de significados. Eu descobri também que os atos importantes e as negociações naquela época eram todas feitas na porta da cidade, pois era ali que aconteciam as audiências públicas, eram ali que os profetas falavam. E era ali também que os julgamentos eram realizados. Tinha, assim, um banco na porta da cidade. E sentar ali com os anciãos era, assim, uma grande honra. E entrar pela porta era sinal de cidadania. Bacana, né? Esse livro de Ruth, ele mostra a força e a determinação de uma mulher estrangeira depois que ela se converte ao Senhor. Esse também é o 8º livro da Bíblia. Conta, porque representa o início de um ciclo depois de 7 anos. Ela saiu da viuvez, do abandono, da pobreza, da escassez, da infertilidade. Ela não engravidou do seu primeiro marido para receber um favor do Eterno de Israel, que sempre tem a última palavra. O livro de Ruth ofereceu, assim, aos israelitas uma visão de piedade naquele tempo de opressão estrangeira, de degeneração moral e religiosa, tá? Enquanto o povo se esquecia de Deus, vivia na libertinagem por causa da cultura dos povos de vizinhos, que eram pagãos, né? Deus faz ciúmes aos judeus, que eram israelitas na época, com uma pagã que se converteu a ele. E ainda ele dá um papel tão importante que até hoje eu tô contando aqui a história dela para você. Olha que legal!
E você sabe quem Ruth se tornou? Eu vou te contar. Mãe de Obed, avó de Jessé e bisavó do rei Davi, o rei mais amado de Israel, que é o precursor que deu origem ao nosso Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, Jesus. Assim é a graça de Deus, que adota gentios, né? E quem não sabe o que significa gentios, são todos os que não são judeus, tá? E que acabaram se convertendo a ele, como nós, que nos introduz na Oliveira. E a fé de Ruth, assim, comoveu o coração de Deus. E esse livro mostra pra gente que fazer parte da família de Deus não precisa ser judeu. Basta ter fé, obedecer e se converter em verdade, em espírito, de todo o coração, de toda a vontade, de tudo, sabe, ao seu Filho Jesus. Assim como nós, que fazemos parte da Oliveira, que cremos em Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Ruth e Boaz, eles deram origem à família messiânica, que estabeleceu a linhagem do rei Davi e depois de Jesus, Jesus, filho de Davi. E você sabe de quem Boaz era filho? Você não sabe? Prepare-se, porque eu vou te contar. Ele foi filho, não importa, da prostituta Raabe, que morava em Jericó, antes das muralhas ruírem. E ela fez acordo com os 2 espias que Josué mandou para lá, para criar assim, uma estratégia de ataque, de dominação daquela cidade. Sabe o que a gente pode observar aqui? Que a bisavó de Davi era uma moabita. E seu bisavô era meio cananeu, meio israelita. E todos eles fazem parte da linhagem do mais nobre de todos os judeus, Yeshua, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias. Pois é. Agora, eu, como uma das milhares de Ruths, que não consegue mais desver a realidade, vou me arrumar e vou para o fronte. Vou colocar os meus joelhos no chão e vou orar por nossa nação, por nossas famílias. Faça isso você também, porque nós precisamos. E quem viver, verá. Somos indesistíveis, como Ruth. Um beijo no seu coração. Tô indo, hein? Tchau.